Você sabia que muitas pessoas se divorciam e acabam deixando a partilha de bens para ser feita depois? Acontece que essas pessoas acabam se equivocando achando que elas não correm risco algum. O problema por trás disso, na verdade, são os prejuízos que podem vir, por exemplo, com a desvalorização do patrimônio e, é claro, com o risco que você corre na fraude da partilha de bens. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje nesse vídeo. Eu sou Gide Cerqueira, advogada especialista em Direito das Famílias e Sucessões, e hoje nós vamos conversar sobre o prazo para a partilha de bens após o divórcio e quais são os riscos que você corre ao postergar esse procedimento e, é claro, como passar por ele de maneira segura e muito estratégica. Quando a gente fala em divórcio, a grande maioria das pessoas costuma associar única e exclusivamente ao rompimento daquela relação afetiva, mas, para além disso, existe uma consequência prática, essencial e jurídica: a partilha de bens. Esse é o procedimento, meu amigo, minha amiga, que vai definir quem vai ficar com o quê. Esse é o procedimento que vai definir como os bens adquiridos durante aquele casamento vão ser divididos entre os ex-cônjuges, respeitando, obviamente, as regras do regime do casamento que foi escolhido por aquele casal. E aqui a gente pode esclarecer um ponto muito importante, tá bom? A partilha ela não vai envolver só os ativos. Por quê? Porque em um divórcio você vai partilhar não só os ativos, como também os passivos, ou seja, as dívidas que foram contraídas ao longo daquela união também vão entrar no divórcio. E quando a gente fala aqui nos regimes de bens, é muito importante a gente ter uma clareza em relação às regras determinantes. Porque na comunhão parcial de bens, todos os bens que foram adquiridos durante o casamento, não importa no nome de quem, vão entrar na partilha de bens. Agora a gente tira desse meio todos aqueles bens particulares que aquela pessoa já tinha quando se casou, que obviamente são bens particulares. No regime da comunhão universal, tudo que foi adquirido antes ou durante o casamento não importa, vai entrar na comunhão. Inclusive aqueles bens que foram recebidos por herança ou doação, com exceção, é claro, de que se eles contenham a cláusula de incomunicabilidade, então eles não vão entrar na partilha de bens do divórcio. E na separação convencional ou na obrigatória, como não existe uma massa patrimonial comum, ou seja, o que é meu, o que é seu, não vai haver uma partilha de bens. Ou seja, antes mesmo de você saber como vai ter a divisão, é preciso entender quais são as regras do regime de bens em que você vivia. Agora vem aqui a grande questão: existe um prazo para a partilha de bens após o divórcio? A resposta é não. A lei não estabelece um prazo específico, porém, isso não significa que você deve deixar para depois, muito pelo contrário. Quanto mais tempo se demora, mais problemas podem surgir. Desvalorização dos imóveis, dos veículos, surgimento de novas dívidas, uma dificuldade de identificar o que realmente pertence ao casal e, o mais importante, fraudes patrimoniais. Então, por isso, a recomendação é muito clara: faça a partilha o quanto antes após o divórcio. Isso vai te trazer segurança jurídica e financeira para ambos. E a gente deve ter um cuidado muito especial em relação à mudança de posicionamento do STJ, que é o nosso Superior Tribunal de Justiça. E o porquê? Antes, o STJ se posicionava no sentido de que você tinha um prazo de 10 anos para entrar com essa partilha de bens após o divórcio. Só que, recentemente, nesse ano, houve uma mudança nesse entendimento. Em qual sentido? A partilha de bens, quando a gente se fala, por exemplo, são direitos, reais, eles não prescrevem. São direitos fundamentais. Então, quando a gente está falando desse tipo de direito, que eles não prescrevem, não faz sentido a gente fixar um prazo de 10 anos. Logo, o STJ mudou o seu posicionamento e entendeu que não prescreve a ação para poder entrar com a partilha de bens. E no caso, essa ação a gente chama de sobrepartilha, ou seja, partilhar o que veio depois. Deixar para depois essa partilha, até porque pode ser o caso, inclusive, de você descobrir um bem depois do divórcio. Você pode muito bem entrar com essa sobrepartilha para poder incluir esse bem que você não tinha conhecimento. Ou então, até mesmo quando a gente está enfrentando um processo muito longo, as partes brigam muito, é muito comum a gente deixar aqueles bens que envolvem uma maior discussão, que envolvem um maior conflito de fora, para serem partilhados depois propositalmente. Agora vamos aqui para um exemplo. Imagine que um dos ex-cônjuges permaneça na posse de todos os bens sem que a partilha tenha sido efetivada. Com o tempo, esse patrimônio pode ser vendido, doado ou transferido de maneira irregular, gerando disputas muito mais desgastantes no futuro. E, é claro, do ponto de vista emocional, a falta de definição só prolonga um conflito. É como deixar uma porta entreaberta que impede o fechamento real de um ciclo. E qual é o primeiro passo?
Organizar a documentação, as escrituras dos imóveis, documentos de veículos, extratos bancários, contratos de investimento e até registros de dívidas. E em seguida é fundamental você contar com o apoio de advogado e especialista para poder orientar sobre os seus direitos e deveres de cada parte, para poder te guiar nessa partilha de bens após o divórcio. E a partilha, lembrando, ela pode ser feita de forma amigável, que é sempre preferível porque vai te poupar tempo e dinheiro, ou de forma litigiosa, quando não conseguir chegar a um acordo de forma alguma, e aí o caso vai precisar ser levado até a justiça para que o juiz possa decidir no lugar desse ex-casal. Então, adiar a partilha de bens não é uma boa estratégia. A melhor escolha é você resolver logo, se possível, com clareza e com orientação profissional especializada, para poder garantir um equilíbrio, justiça e a segurança para ambos os lados daquela relação. Então, se você está passando por esse momento ou conhece alguém que esteja, não deixe para depois. Busque ajuda especializada para poder evitar prejuízos e transtornos lá no futuro e garantir que você receba o que é seu de direito. Então, se esse vídeo te ajudou a entender melhor sobre o prazo para partilha de bens após o divórcio, compartilha ele, comente, curte e, é claro, se inscreva aqui no nosso canal para poder receber todos os vídeos que vão chegar essa semana para você. Um abraço e até a próxima!